Que tal ler alguns livros clássicos em 2025? Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess do Jess Ler e seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Faz exatamente uma semana que eu não gravo vídeo, tá até estranho assim com o microfonezinho segurando, tendo que gravar de novo. Enfim, mas semana passada a gente não teve vídeo, mas em compensação, essa semana vai estar saindo dois vídeos, tá bom? Então não se preocupe que vai ter bastante conteúdo aqui no canal. Nesse final do ano, eu abri uma caixinha lá no meu Instagram literário, no qual as pessoas poderiam me enviar uma pergunta. E uma pergunta específica me chamou muita atenção porque não foi a primeira vez que eu recebi essa pergunta, que é por onde começar a ler livros clássicos. Então, eu pensei em fazer uma listinha, na verdade, de alguns títulos que eu acho que são muito interessantes de você começar a ler literatura clássica. Quando eu voltei a ler lá por volta de 2021, eu comecei a voltar a comprar livros e ler, realmente me aventurar em outros autores. Eu comecei muito pela literatura alemã e pela literatura russa. Então eu acabei me acostumando com títulos que são hoje denominados como literatura clássica. Na verdade, clássico, quando a gente fala de literatura, a gente está falando de livros assim gregos, romanos, dessa época, mais ou menos Platão, literatura clássica, esses são os clássicos. Mas o que a gente tem a ideia como clássicos, por exemplo, Tolstói, Dostoiévski, Os Miseráveis. Então, existe muito essa ideia do clássico e dessa dificuldade de ler literatura clássica. Então, algumas pessoas elas começam de pouquinho aqui, um pouquinho ali, e eu acho que talvez seja válido fazer um vídeo que traga realmente reunido alguns títulos de literatura clássica que eu acho que são muito interessantes, que são incríveis, na verdade, muito interessantes não, que são muito incríveis e que eu acho que seria uma ótima forma de você iniciar lendo literatura clássica. Então vamos lá. Como uma boa amante de literatura russa, o primeiro título que eu vou começar a falar hoje tem que ser literatura russa e eu vou indicar para você ler Tolstói com Felicidade Conjugal. Eu vejo muitas pessoas recomendando você começar tanto literatura russa como literatura clássica, mas principalmente literatura russa com Tolstói e as suas novelas. Principalmente A Morte de Ivan Ilitch, mas a novela do Tolstói que tem o meu coração é A Felicidade Conjugal. É uma novela que eu fiz até um trabalho para a faculdade. E eu acho que aqui a gente consegue conversar muito, muito, muito sobre relacionamentos e se essas relações amorosas realmente, assim. Então, eu acho que dá pra gente conversar muito, 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 muito até hoje com esse livro. E contando um pouquinho dessa história de felicidade conjugal, o que acontece aqui, né? Aqui a gente vai ter uma personagem chamada Mária, e aí a Mária perdeu a mãe quando ela era bem jovem, e agora, quando ela tá nessa fase, assim, quase adulta, ela também perde o pai. Chega uma pessoa que era um amigo do pai para ajudar ela. O pai, antes de falecer, pediu que ele viesse, ajudasse ela com a questão das finanças, etc. E que ela, a Mária estivesse bem, sabe? Então, esse senhor volta. E aí eles se reencontram depois de muito tempo. Ele conheceu a Mária quando ela era criança. E aí surge ali um interesse mútuo entre os dois. Os dois são pessoas bastante diferentes. A Mária viveu a vida toda dela no interior. Ele não, ele teve a oportunidade de ir para São Petersburgo, para o centro, para os bailes e etc. E aí surge ali, eles acabam se casando, e aí a gente vai acompanhar essa felicidade conjugal entre os dois. E eu acho maravilhosa como Tolstói trabalha aqui o relacionamento. É incrível, é um livro curtinho, e eu acho que para você, tanto para você conhecer a literatura russa, como literatura clássica, eu acho que é um título maravilhoso para você conhecer e ler em 2025. Então, essa é a minha primeira indicação. A minha segunda indicação é um livrinho que eu li recentemente, mas eu acho que é um livro muito tranquilo de você realmente ler logo, porque é um livro que a minha edição, ela tem um maior número de páginas. Mas a edição normal tem 96 páginas. Então, eu estou indicando para você em segundo O Estrangeiro, do Albert Camus. Eu estou apaixonada por esse autor e essa obra realmente eu acho que é uma obra muito, muito boa para você iniciar a ler literatura clássica. É um título assim que é uma obra muito interessante porque no primeiro momento as coisas assim não acontecem. É engraçado porque essas histórias não têm um grande plot twist, não têm grandes acontecimentos um atrás do outro, sabe? Então é uma coisa realmente um pouquinho mais reflexiva aqui. E eu acho muito legal as relações que você consegue notar lendo O Estrangeiro. O Albert Camus realmente tem uma forma de escrever ali o que, que ele está querendo te dizer de uma maneira que te deixa bastante reflexiva, não apenas com o que está acontecendo aqui na obra, mas o que está acontecendo com relacionamentos assim
entre você e outras pessoas, o ser humano na sociedade. E, nossa, é um livro realmente muito bom. O Estrangeiro é enfim, foi uma das minhas melhores leituras de 2024. E eu acho que é um clássico bem curtinho que você olha, começa a ler literatura clássica, Albert Camus, O Estrangeiro, realmente é muito bom. Aqui a gente também vai ter um personagem que perdeu a mãe. Inicia justamente com essa frase de que ele não sabe se a mãe. Ele sabe que a mãe dele morreu, mas ele não sabe se foi hoje, se foi ontem, por causa da questão da mensagem. O Estrangeiro é um livro que facilmente eu te recomendo para você se aventurar na literatura clássica. Em terceiro lugar, eu vou recomendar para você também literatura russa. Ai, gente, eu amo literatura russa, tinha bastante. E aí eu vou recomendar para você ler Gente Pobre. Gente, se você ainda não leu Dostoiévski, se você tá afim de se aventurar em ler Dostoiévski, Gente Pobre foi a primeira novela do Dostoiévski, a primeira novela que ele escreveu, que ele publicou, e é simplesmente muito, muito, muito interessante. Esse livro é escrito através de cartas, você conhece dois personagens ali, que é o Makar e a Bárbara. Os dois acontecem coisas diferentes na vida deles, e aí eles acabam se correspondendo, porque o Makar, ele descobre o que aconteceu com a Bárbara e aí ele acaba tendo empatia por ela e começa a ajudar ela. Então, há essa ajuda mútua e essa ajuda mútua, ela acontece justamente pela empatia com a pobreza. Então, é um livro que vai conversar muito sobre questões sociais, mas de uma maneira muito inteligente, sabe? O Dostoiévski, ele vai tecendo as críticas ali entre duas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis e que elas estão compartilhando seus momentos difíceis ali, você vai notando as entrelinhas, e é um livro que, nossa, do Dostoiévski, do ano passado que eu li, esse aqui foi o livro mais rápido que eu li dele, então eu acho que Gente Pobre é um título muito bom para você começar tanto literatura russa, tanto como Dostoiévski, como literatura clássica, realmente é um livro muito, muito bom. Então esse é o meu terceiro livro para você ler em 2025. Quarta recomendação é um livro de literatura francesa, porque a literatura francesa, nossa, é uma literatura que eu gosto muito. E é esse aqui, do Guy de Maupassant, que é um livro de contos muito bonitinho da editora Unesp. Ele é bem curtinho mesmo. E como o nome diz, ele vai trazer contos. E eu gosto muito da literatura francesa, porque na sua maioria das vezes ela vai fazer críticas sociais. Então, aqui não é diferente, a gente vai ter realmente críticas sociais sobre a burguesia, sobre a hipocrisia, sobre uma sociedade francesa que diz ser algo, mas ela é completamente hipócrita, e essa hipocrisia, ela é transformada de uma maneira muito irônica. Não irônica, mas assim, meio caricata, sabe? Você sente que o autor tá fazendo críticas ali, tá sendo algo bem absurdo, e você fica assim, gente, como é que vocês chegam nesse ponto? Sabe, nesse ponto, tipo assim, de uma sociedade, de você julgar as outras pessoas, de você ter uma interpretação da outra pessoa só por causa da sua classe social, é simplesmente absurdo. Enfim, esse título aqui eu achei muito interessante, eu li bem rapidinho também. E os contos, como um bom conto, eles são bastante curtinhos. A bateria do meu microfone foi embora, então a gente faz sem microfone mesmo. Espero que vocês estejam me escutando bem. Então vamos lá, finalizando sobre Contos do Guy de Maupassant. É um título que vai tratar sobre tudo isso que eu já falei. E é um título de literatura francesa, assim, um dos meus títulos favoritos, sinceramente falando. Como eu falei pra vocês, a literatura francesa fala muito sobre questões sociais. É um tópico que eu gosto muito. E eu gosto muito de romance, não romance romântico. Romance mesmo, é sua forma de escrita. E contos. Contos também é um gênero que eu gosto demais. Eu sou realmente apaixonada por contos. E eu acho que quando um autor ele consegue transformar, assim, quando o autor consegue passar tantas informações pra gente através dos contos, eu sinto que realmente, tipo assim, quando eu for ler um romance dele, eu vou amar mais ainda. Porque os contos dele já me deixaram fascinadas. Aconteceu isso, por exemplo, com Lígia Fagundes Telles. Eu amei tanto os contos como o romance. Então, eu tô ansiosa para ler um outro título do Guy de Maupassant. É um autor francês que eu gosto muito. E aqui em Contos eu acho que é fascinante para você começar a ler. Não sei se você já leu contos, mas assim, você dar continuidade lendo contos e também para você conhecer tanto a literatura francesa como um autor clássico. Então, Guy de Maupassant, Contos, esse título bem curtinho, é muito, muito bom para você ler em 2025. Agora, dando seguimento, um título que eu nunca vi em uma lista falando sobre literatura clássica, e eu acho que deveria estar mais, é esse título aqui. De Passage, dessa autora
norte-americana chamada Nella Larsen. A gente parte da França para os Estados Unidos. Aqui, esse livro ele foi escrito por volta da década de 1920. Em 1920, a gente estava acontecendo lá nos Estados Unidos o movimento Renascença do Harlem, Renaissance Harlem, Harlem Renaissance. Enfim, nessa época, foi um movimento social protagonizado por pessoas negras e é obviamente que a arte ela foi muito impactada, então os autores, a literatura não ficaria de fora. Por exemplo, nessa época, para você ter noção, o James Baldwin, um autor clássico aí que a gente tem muitas obras sendo relançadas agora no Brasil, também é desse movimento, dessa década. E esse título aqui, gente, de passagem, é um título curtinho, é um título muito clássico, porque, assim, gente, a gente tem movimentos literários e vários movimentos literários que têm as suas obras clássicas, e de passagem, por exemplo, é um livro desses. Por exemplo, a gente teve o movimento da contracultura nos Estados Unidos, e o movimento da contracultura influenciou muito outros países, como, por exemplo, o Japão, enfim, outros países, sabe? E o movimento do Renascença do Harlem é um movimento que clássico da literatura, que de passagem realmente é muito, muito, muito bom. A gente vai acompanhar duas mulheres, elas se conheceram quando elas eram bem crianças ainda, então elas tiveram ali uma certa amizade, e aí acontece algo entre as duas famílias, que cada uma vai seguir a sua vida, então faz muito tempo que elas não se reencontram, elas não sabem o que aconteceu uma com a outra, e por ali, por algum motivo, anos depois, elas vão se reencontrar, e elas são duas mulheres negras. Porém, uma delas se passa por uma mulher branca. Então, a autora ela vai conversar, Nella Larsen vai conversar muito sobre pautas raciais, principalmente num país, gente, nos Estados Unidos, que ainda existia, essa época, existia a segregação racial. Então, por exemplo, nesse local onde elas vão se reencontrar, é um local onde só pessoas brancas podem entrar. E aí as duas se veem nesse local. Enfim, é um título muito interessante, muito bom, muito fluido. É um título que, quando eu li, eu me vi muito envolvida na história. E foi um título clássico que me fez conhecer um outro movimento literário, então tá aqui. De passagem, é um título muito bom e eu espero que você dê uma chance agora em 2025. O próximo título que eu tenho para falar para vocês, eu acho que é um título que eu te indico tanto para você conhecer esse autor, como essa literatura, como a literatura clássica. E eu tô falando nada mais, nada menos de Hermann Hesse. É um autor alemão que se naturalizou suíço e é um dos meus autores favoritos. Eu comecei a ler Hermann Hesse por Siddhartha. Também foi uma ótima pedida, uma ótima forma de entrar na literatura clássica, a literatura alemã. Porém, de todos os livros que eu li do Hermann Hesse até agora, eu sempre recomendo você começar por Felicidade. Por quê? Eu poderia recomendar você começar por Demian logo também, mas pra mim, eu acho que faz mais sentido as pessoas realmente começarem Hermann Hesse por Felicidade. Eu vou explicar por quê. Felicidade é um título que tem vários ensaios do Hermann Hesse. Então, aqui nesse livro, você já compreende o teor filosófico do autor por inteiro. Aqui ele vai conversar sobre diversos temas diferentes, passagens que são lindas, ele mistura muito a realidade, a ficção. Ali ele vai trazer memórias, ele vai trazer esse lado filosófico que ele é muito conhecido. E se você ler Felicidade, gostar de Felicidade, é certeza que quando você ler Demian, você vai se apaixonar, porque Demian é um aprofundamento mais intenso realmente dessas questões filosóficas que o autor trata tanto assim na sua literatura. Então eu recomendo muito para você ler de todas as literaturas que eu tô falando para você. É um livro clássico muito, muito, muito bom. Então deixo aqui a minha recomendação para você. O último, mas não menos importante dessa lista de livros clássicos, não poderia faltar. É um título que no ano passado eu fiz uma releitura. E eu tô falando de A Metamorfose do Kafka. Gente, é outro livro de literatura alemã. O autor nasceu em Praga, mas ele escreveu em alemão, então é considerado literatura alemã. E é um dos títulos pequenininhos de literatura clássica que eu acho que é, assim, junto com o Estrangeiro, eles ficam assim, lado a lado, os melhores livros para você começar a ler literatura clássica. São esses dois. Esses dois títulos são incríveis, fenomenais. Gente, se vocês têm medo de começar, por um acaso, em algum momento você teve medo de começar a ler literatura clássica e você pensou que teria coisas muito difíceis, complicadas, esses dois livros aqui, eles vão te mostrar que não, na verdade não. Eles vão tratar muito sobre questões existenciais, mas com uma escrita muito fluida. Tá acontecendo uma coisa muito louca aqui, a Metamorfose, por exemplo. Se você nunca soube nada, eu acho muito difícil, mas se você não sabe nada sobre esse livro, eu vou ler só a primeira frase que você já vai entender.
Quando o Gregor Samsa, certa manhã, despertou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado em um inseto monstruoso. Essa é a sinopse que eu posso dizer para vocês sobre a metamorfose. O nosso personagem, Gregor, que é um caixeiro viajante, ele sustenta a família e ele acorda numa manhã transformado, metamorfoseado em uma barata. Essa é a história de A Metamorfose. E a gente vai acompanhar ele na verdade, ele não sofre esse choque assim inicial, e isso já por si só já é um ponto muito engraçado logo no início. O livro realmente é bastante. Você sente compaixão pelo Gregor, por tudo que ele passou. Você tem vontade, assim, não ele metamorfoseado, mas ele, ser humano, dá vontade de dar um abraço no Gregor, e tipo assim, você passou por muita coisa. Então é um título de literatura clássica que eu não poderia deixar de falar. Então tá aqui A Metamorfose do Kafka para você ler em 2025. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa pequena lista que eu fiz para vocês. Me contem aqui nos comentários se você pudesse fazer assim um top 3 livros clássicos para alguém, que alguém te perguntou ali, por onde começar, quais títulos vocês colocariam, e se você colocaria algum desses títulos que eu também coloquei na sua lista, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo. Tchau!